seus alvos de oração. Amém? Ok, irmãos? Bem, como nós estamos falando de Natanaéis, eu gostaria de compartilhar com você hoje a história de Natanael. O tema da palavra é simplesmente Natanael. Uma história linda que eu quero que vocês conheçam. Bem, João, capítulo 1, do versículo 35 ao 51. Se vocês quiserem acompanhar lá, a fonte está pequena, propositalmente, porque você pode acompanhar na sua Bíblia. Mas se você quiser acompanhar, por favor. Todas essas partes que estão em negrito, nós iremos trabalhá-las daqui a pouquinho. Primeiro, eu gostaria de fazer uma leitura de como a Bíblia nos apresenta este homem chamado Natanael. João, capítulo 1, 35 ao 51. Vamos ler? Por favor, preste atenção nessa história. No dia seguinte, estando João com 2 dos seus discípulos, Jesus passou junto deles e João disse: aqui está o Cordeiro de Deus. Então os 2 discípulos de João voltaram-se e seguiram Jesus. Olhando para trás, Jesus viu que os seguiam. Que querem? Perguntou-lhes. Mestre, onde vives? Venham ver. Assim foram até ao lugar onde morava e com ele ficaram desde cerca das 4 horas daquela tarde até ao final do dia. Um destes homens era André, irmão de Simão Pedro. Então André foi à procura de seu irmão Simão e disse-lhes, e levou-o para conhecer Jesus. Este olhou para Pedro por um instante e disse, tu és Simão, filho de João, mas serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Um dia depois, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrando Filipe, disse-lhe, vem comigo. Filipe era de Betsaida, a terra natal de André e de Pedro. Filipe, por sua vez, foi ter com Natanael e contou-lhe, encontramos aquele acerca de quem Moisés na lei e os profetas escreveram. O seu nome é Jesus, filho de José, de Nazaré. De Nazaré? Perguntou Natanael, admirado. Poderá vir daí alguma coisa boa? Filipe disse-lhe, vem e vê. Ao aproximarem-se, Jesus disse, aí vem um homem honesto, um verdadeiro filho de Israel. Como sabes que sou? Perguntou Natanael. Jesus respondeu-lhe, vi-te debaixo da figueira, ainda antes de Filipe te ter encontrado. Então Natanael replicou, mestre, tu és o filho de Deus, o rei de Israel. Jesus perguntou-lhe, acreditas nisso só por eu te dizer que te tinha visto debaixo da figueira? Terás provas muito mais fortes do que esta. É realmente, como vos digo, hão de ver o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem até mim, o Filho do Homem. Fiz questão de ler toda essa história porque ela é de fato muito impactante. Preste muita atenção no que eu quero compartilhar de forma breve, para que você possa ser impactado como eu fui, mais uma vez com essa história. Primeiro, uma das coisas que me trazem impacto é ler como a história desses homens começaram. A história começou desses homens. É ler o primeiro encontro de Jesus com Pedro e depois pensar tudo que Pedro passou, tudo que ele aprendeu, tudo que ele viveu, os milagres. Quando Jesus conhece Pedro aqui, Pedro não tinha nenhum milagre no seu currículo, me permita dizer isso. Como se milagres fossem currículo de homens e não de Deus. Me permita usar essa expressão. Mas Pedro, quando encontrou Jesus aqui, não tinha passado por nada. Pedro nem fazia ideia de que ele iria morrer por causa desse encontro. Quando Pedro conheceu Jesus nesse momento, e decide seguir Jesus, ele está assinando, sem fazer ideia, ele está assinando um contrato com várias cláusulas. Salvação, milagres, mudança de vida, mas também uma cláusula lá no contrato
não é, que dizia que ele iria morrer por causa de Jesus. Então, é para mim muito impactante ver o começo da história e conhecer esses homens aqui, sabendo do final que eles teriam, mesmo que eles não soubessem. Isso eu penso também na minha vida. Hoje eu posso estar conhecendo algo espiritualmente que vai mudar a minha vida e que eu não sei o que essas verdades farão de mim daqui 10 anos, daqui 20, daqui 30 anos. O fato é que nós estamos conhecendo a história de alguns homens que, neste momento da história que estamos lendo, eles estão conhecendo verdades que vão mudar a vida deles por completo, a história, o destino. Então, isso me encanta. Eu estou lendo o momento onde a vida de homens está sendo transformada. André, Simão, Felipe, Natanael, eles não sabiam o quão grande haveria de ser, né, o impacto na vida deles por causa desse encontro. Então isso me encanta, porque eu sei que hoje Deus pode estar também me trazendo algumas verdades que vai mudar toda a minha vida. Eu creio muito nisso. Outra coisa que me encanta nessa história é que algumas pessoas encontraram Jesus, foram até Jesus. Talvez mais naturalmente do que outras. Mas outras só puderam encontrar Jesus porque alguém foi contar para eles sobre Jesus. Então, quando João vê Jesus passando, as afirmações de João fazem, a afirmação de João, que daqui a pouquinho vamos falar dela, faz com que 2 discípulos espontaneamente sigam Jesus. Sigam de forma, hoje em dia, até meio assustadora, ao ponto de Jesus olhar para trás e dizer: o que vocês estão querendo comigo? Né? E esses discípulos foram mais espontâneos. Mas, por exemplo, Pedro e Natanael, não. Porque Pedro só foi até Jesus porque André foi falar para ele. E Natanael só foi até Jesus porque Felipe foi falar de Jesus para Natanael. Então eu entendo, irmãos, que muitas pessoas podem ter chegado a Cristo quase que espontaneamente. Sensibilidades, não sei. Mas outras, vai ser necessário que nós tenhamos que ir até elas para falar de Jesus. Quem está me compreendendo aqui? Bem, essas coisas me encantam, mas existem algumas frases interessantes nesse texto que eu quero mencionar com você. Primeiro, o que João fala a respeito de Jesus. Quando João, o primo de Jesus, diz para os seus discípulos a respeito de Jesus: aqui está o Cordeiro de Deus. Bem, irmãos, não sei se você faz ideia, é possível, porque temos falado tanto sobre o sangue nesses últimos domingos, mas os discípulos de João entenderam perfeitamente quem era Jesus, quando João diz: aqui vai o Cordeiro de Deus. Porque vocês sabem que o Cordeiro era um animal sacrificado, não é, para tirar a culpa e para perdão. É lógico que dentro da lei de Moisés, outros animais também poderiam ser sacrificados de acordo com algumas circunstâncias. Mas quando João diz para os seus discípulos: aqui está o Cordeiro de Deus, não precisou que João falasse mais nada. Os discípulos entenderam que Jesus era aquele que haveria de vir, era o Cristo, era o Messias, era aquele que tiraria o pecado do mundo. Os discípulos entenderam essa mensagem. Então, esta é a primeira fase que de alguma forma me traz um impacto. Já que a gente está dizendo de como esse texto nos traz impacto, a visão profética de João, quando ele fala a respeito de Jesus. Então João não apresenta Jesus para os seus discípulos de uma forma natural, de uma forma humana. Ele apresenta de uma forma profética. Amém, irmãos? Amém? Aqui está o Cordeiro de Deus, quem vai tirar o pecado do mundo. E vocês sabem, irmãos, presta atenção, em uma outra história, quando Jesus pergunta sobre quem o povo estava pensando que ele era, e os discípulos começam a trazer alguns relatos, alguns pensam que você é o profeta e assim por diante. E então Jesus pergunta para Pedro: Pedro, e você? Quem você pensa que eu sou? Quem vocês discípulos pensam que eu sou?
E Pedro responde o quê? Tu és o Filho de Deus. Qual que é a resposta que Jesus dá? Ah, Pedro, esse entendimento não é fruto de carne, não é um fruto humano. Você só entendeu isso porque o Espírito Santo te revelou. Então, quando João fala sobre Jesus, aqui vai o Cordeiro de Deus, ele só podia falar isso porque ele tinha experimentado uma revelação no seu espírito a respeito de quem era Jesus. E eu quero dizer para você que os discípulos só foram atrás de Jesus naquela hora porque a comunicação de João para com eles não foi no nível da mente, foi no nível do espírito. João não apresentou aos seus discípulos um Jesus humano, natural. Ele apresentou um Jesus coberto de revelação espiritual. Vocês estão me compreendendo? Às vezes nós estamos compartilhando um Jesus de quem não temos revelação. E isso faz muita diferença. Quando sabemos quem Jesus é, revelado no nosso espírito, nós podemos falar com muito mais propriedade e com muito mais poder de persuasão do que quando falamos sem conhecê-lo. Então isso me encanta em ver João testemunhando. João teve a revelação de quem era Jesus. E aí nós encontramos outros versículos, outras partes nesse texto que também são lindos. Outra frase que encontramos é: encontramos aquele acerca de quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. O anúncio veio de alguém, mas depois a responsabilidade de se envolver é de quem ouviu. Então escuta, quando Filipe fala, Filipe que diz essa frase, Filipe diz para Natanael: encontramos aquele acerca de quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Presta atenção. Quando Filipe anuncia isso para Natanael, ele está dando o seu anúncio, o seu depoimento. Encontrei. Depois que Filipe anuncia isso para Natanael, a responsabilidade de se envolver com aquele que havia sido encontrado passaria a ser de Natanael. Deixe-me fazer mais claro. Eu posso chegar no André e eu posso dizer: encontrei. Esse encontro mexeu comigo. Eu tive a revelação, eu encontrei algo e eu quero te mostrar algo. Esta é minha responsabilidade. Eu encontrei algo, André, e eu quero compartilhar contigo o que eu encontrei. Então eu compartilho com clareza. Lembre-se, quando João disse: eis o Cordeiro de Deus, esta frase, simples frase, era suficientemente poderosa para trazer todo o entendimento necessário aos seus discípulos. Quem está comigo aí? Está acompanhando meu raciocínio? Não é? Eu encontrei. Agora, vou explicar com clareza para o André. Uma vez que o André conheceu o que eu encontrei, agora o André tem a responsabilidade de se envolver com aquilo que eu encontrei ou não. Então a minha responsabilidade é ser claro, objetivo e mostrar tudo o que eu encontrei para o André. Mas é ele quem decide se vai seguir ou não. Entende isso, irmãos? Eu tenho compartilhado verdade com os irmãos aqui, coisas que de fato têm transformado a minha vida. O que eu tenho pregado para os irmãos não são palavras bonitinhas que eu encontro por aí. São verdades que têm mudado e impactado a minha vida. Agora, o que você vai fazer com estas verdades depende de você. Nós estamos em 4 meses evangelísticos. Nós iremos compartilhar mais intensamente ainda nesses 4 meses daquilo que impactou a nossa vida, de verdades que nos impactaram. E vamos apenas orar para que essas verdades, ao serem compartilhadas, encontrem pessoas que sejam dispostas a vender tudo que tem para segui-las. Amém, irmãos? Amém? A gente tem que ter essa visão espiritual dos nossos evangelismos também. Uma outra frase que é interessante a gente observar aqui é quando Natanael diz: poderá vir daí alguma coisa boa? Ele está se referindo a Nazaré. Então eu queria historicamente mencionar isso. Por que Natanael teria duvidado de que de Nazaré sairia alguma coisa boa? Primeiro,
Porque Nazaré era um povoado, era um povoado, né? Eu estou com outra palavra buscando aqui, mas me faltou a memória. Muito pequeno, muito simples e sem nenhuma importância histórica. De Nazaré nunca tinha saído nenhum profeta. Não tinha no seu currículo de cidade, né, de povoado, aquela cidade de Nazaré, não tinha em seu currículo nenhum outro profeta. Essa é uma primeira situação. E uma segunda situação é de que o Messias não viria de Nazaré. As profecias diziam que o Messias viria de onde? De Belém. Então Natanael tinha razões históricas e conhecimento histórico para duvidar de que o Messias poderia vir de Nazaré. E aí, irmãos, nós encontramos uma outra frase que nos chama a atenção, agora de Filipe, quando ele diz, vem e vê. Filipe, com esta frase, está sugerindo um evangelho de experiências. Escuta o que eu estou te ensinando hoje. O que transforma as pessoas não é um evangelho de palavras, é um evangelho de experiências. O que esse evangelho tem influenciado, em que esse evangelho tem influenciado a sua vida? Essa semana li um provérbio e é possível que eu consiga achá-lo aqui rapidamente para você. Futuramente quero pregar sobre ele. Provérbios 24, 5. Na versão OL, o livro, diz assim, sobre experiências, diz assim, uma pessoa com bom senso e sabedoria tem muita força. Provérbios 24, 5, na versão OL. Uma pessoa com bom senso e sabedoria tem muita força. Uma pessoa inteligente com uma rica experiência de vida redobra a sua própria força natural. Olha que legal. Então o que o provérbio está dizendo? O bom senso e a sabedoria nos dá força. Pessoas sensatas e sábias têm uma força nível 1. Mas a experiência de vida nestas pessoas é capaz de dobrar a sua força. Isso não é poderoso, irmãos? Sim ou não? Quando Filipe propõe para Natanael, venha e vê, ele está dizendo, mais poderoso do que a minha palavra, mais poderoso do que a minha palavra, é a experiência que você vai ter. Então escuta, irmãos, sabe qual seria uma razão que diminui o nosso poder evangelístico? É que vivemos um evangelho de palavras que não transforma quem nós somos. Nós não temos a experiência com o evangelho. Ei, estão aqui, irmãos? Porque se nós tivermos experiência, o impacto das nossas palavras serão maiores. Então, quando Natanael questiona Nazaré, Filipe diz, você precisa se encontrar com ele, você tem que vê-lo, você tem que ir lá. Vocês conseguem visualizar essa cena, sim ou não? Ele despreza, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Então Filipe estava tão seguro da experiência que ele tinha tido, lembre-se, Filipe já tinha falado com ele. Oh, irmãos, eu sei que a gente vai ter essa experiência no futuro, né? Mas deve ter sido bom demais ter falado pessoalmente com ele. Isso foi tão impactante na vida dos discípulos, que quando Pedro estava sendo ameaçado de morte, ele disse, não podemos deixar de falar de tudo o que vimos e ouvimos. Vocês entendem o que era o impacto? Entende isso? Essa semana, domingo, saí do culto e assisti uma reportagem no Fantástico das facções no Acre. E o Fantástico mostrou um vídeo de uma mulher que foi assassinada e, obviamente, ele não mostrou o vídeo inteiro. Me deu uma curiosidade e eu fui assistir aquele vídeo. Eu tenho que me focar aqui, senão eu esqueço por que eu estou contando essa história. Mas eu fui assistir esse vídeo na internet e eu fiquei assustado com aquilo.
Já perdi porque eu estou contando, mas depois eu lembro. Agora vamos embora. A mulher trocou de facção. Vocês lembram onde vocês viram? Trocou de facção. Ela é brutalmente assassinada. Irmãos, ela tem a cabeça arrancada. É uma coisa, meu Deus do céu, grotesca. Eu me arrependi de ter assistido aquilo. Mas tem algo poderoso na história. A mulher postou um vídeo dizendo que tinha mudado de facção. Lembra disso? E foi morta brutalmente por isso. Se você tem estômago, assista isso depois. Mas se você é fraquinho de cabeça, não assista. Mas algo acontecia. Tem um pastor lá que está ganhando esses jovens para Jesus. Vocês viram isso? E aí ele está postando, e ele posta dizendo que está na igreja. Se está na igreja, eles não serão mortos. A vida deles vai ser preservada. Irmãos, eu fui impactado com isso. Fui impactado demais com isso. Por quê? Porque vem e vê. É uma experiência real. Não são palavras. Vocês estão entendendo, irmãos? Poxa vida. E a Bíblia fala então que a experiência nos dobra o nosso potencial. E essa expressão de Filipe para Natanael foi uma expressão de quem conheceu de fato Jesus, foi impactado por Jesus. E eu tenho orado por isso, irmãos, para que a nossa fé não seja uma fé de palavras, mas uma fé de experiências. O que você pode contar que Jesus fez por você? E por favor, não me venha com testemunhos arranjados, testemunhos fracos. Não, nós queremos experiências que de fato comprovem de que Jesus vive em você. Outra palavra que me impacta também é quando Natanael então vai de encontro a Jesus. Jesus diz para ele: aí vem um homem honesto, um verdadeiro filho de Israel. Jesus estava ganhando este homem. Há uma tradução que diz: um homem sem dolo. A palavra dolo significa que não tem fraude, que não tem má fé, que não tem maquinação, que não está induzindo ninguém a um erro ou a manter-se no erro, não é? Não é alguém fraudulento. E aqui, nessa versão, você tem um homem honesto. Então, Natanael, quando ele se encontra com Jesus, ele já era alguém íntegro. Era alguém íntegro, mas faltava a ele mais verdades espirituais. Porque se a integridade de Natanael fosse suficiente, ele não estaria sendo conduzido para Jesus. Vocês estão compreendendo comigo, irmão? Sim ou não? O evangelho é para quem está totalmente deteriorado por esse mundo corrupto, mas também é para pessoas que já têm um bom caráter, mesmo sem Jesus. Elas precisam conhecer Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja tem uma tendência de evangelizar apenas os perdidões. E pessoas que não são tão perdidas acabam sendo esquecidas por nós. E Natanael não era um perdidão. Natanael era um homem honesto, não tinha fraude nele, era um homem justo. Mas ele precisava ainda, mesmo assim, das verdades que Jesus tinha para contar para ele. Outra frase enigmática é quando Jesus diz para Natanael: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. E vocês sabem que depois que Natanael ouve isso, ele muda totalmente a sua perspectiva, né, a respeito de Jesus. Lembra da história? Ele estava ainda dizendo: alguma coisa pode vir de Nazaré? Mas quando Jesus diz assim: eu te vi quando você estava debaixo da figueira, Natanael tem o coração mudado por causa dessa frase. Bem, essa frase é um enigma. É enigmática, ninguém sabe dizer ao certo o porquê que essa frase tocou tanto em Natanael. Existem algumas possibilidades. Primeira delas, o fato de Natanael estar debaixo da figueira, havia uma tradição de que debaixo da figueira, as figueiras dão excelentes sombras. Então é possível, existem alguns versículos que eu não quero me deter nisso. Debaixo da figueira fala de lugar de descanso.
E na tradição, as pessoas assentavam debaixo das figueiras para ler as leis do Senhor, os livros dos profetas. Então, uma possibilidade é que Jesus estava falando do zelo daquele homem, em de fato conhecer a lei do Senhor, em estudar a lei. E ele poderia estar debaixo da figueira estudando a palavra. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que Natanael teria a mesma idade de Jesus. Teria aproximadamente a mesma idade de Jesus. E assim como Jesus, na sua infância, Natanael teria corrido o risco de morte, como Jesus foi, porque Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, não é isso? Se não me falha a memória, né? Da sua época. E Natanael teria corrido o mesmo risco. Jesus teve que fugir, na verdade José fugiu com Jesus para o Egito, né? E a mãe de Natanael teria escondido Natanael debaixo de uma figueira. Bem, irmãos, tudo isso são possibilidades. E quando Jesus diz para Natanael, eu te vi debaixo da figueira, o mundo vem à memória de Natanael. O fato é que essa frase de Jesus para Natanael desperta algo no coração de Natanael, ao ponto que ele responde Jesus com a seguinte frase: Mestre, tu és o Filho de Deus e tu és o Rei de Israel. Presta atenção. Por que essa frase que Natanael diz também é uma frase muito importante? Porque ela revela que Natanael entendeu exatamente quem Jesus era. Escute. Natanael entende quem Jesus é diante de Deus, Filho, e quem Jesus é diante do homem, Rei. Em uma frase, Natanael, que já era detentor das verdades, lembre-se, Natanael era um estudioso da palavra, era um israelita de verdade, um homem sem dolo, sem fraude. Ele conhecia as profecias. Então, quando Natanael diz, tu és o Filho de Deus, ele está dizendo muito a respeito disso. Tem muitas verdades aqui. Ele está tendo uma revelação de quem aquele homem era diante de Deus. Não era apenas um homem. E ele está dizendo, e tu és também o meu rei. Ele está se posicionando como servo de Jesus e está reconhecendo Jesus como Deus. Dizer que Jesus era filho de Deus poderia ser considerado como uma blasfêmia. Estão comigo aqui, irmãos? Isso poderia ser passivo de algumas chibatadas, chicoteadas. Porque dizer que era filho de Deus, ninguém era filho de Deus. Dizer que era filho de Deus era como dizer ser o próprio Deus. Então Natanael, com essas palavras, está reconhecendo de fato e de verdade o senhorio de Jesus. A conversão de Natanael acontece aqui. Vocês estão conseguindo visualizar toda essa história, como as coisas estão acontecendo na vida de Natanael? Bem, aí eu tenho uma pergunta para você. Onde esteve Natanael depois que tudo isso aconteceu? Nós sabemos que Natanael é citado no fim do livro de João. Ainda tem mais uma citação dele na pesca, né? na pesca maravilhosa ainda, né? Só que aqui na narrativa de João, diz assim, estava lá um grupo formado por Simão Pedro, Tomé, Natanael de Caná, na Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Presta atenção. Aqui, Jesus, que momento é esse? Pedro, frustrado, Jesus, morto. E Pedro está dizendo, vou pescar. Aqui é o momento. Jesus vai aparecer, vai ter uma grande pesca, vai ter uma revelação. Pedro vai pular no barco desesperado. É essa a história que está acontecendo. Natanael esteve até o fim. Isso também me impacta, irmãos. Porque a conversão de Natanael foi verdadeira. Por quê? Ele esteve até o fim.
Eles estavam junto com os discípulos até o fim. O que eu quero dizer com isso? Quando Natanael conhece Jesus aqui, nunca mais o abandona. Quantos podem dizer amém? A sua fé é assim? Alguém que conhece Jesus e pode dizer: Ele é o Filho, Ele é o Rei, nunca mais o abandonarei. Natanael teve essa revelação, ele teve até o fim. Algo também legal de compartilhar aqui é que Natanael era de Caná. Caná da Galileia. O que aconteceu em Caná da Galileia? O primeiro milagre de Jesus, transformação da água em vinho. E quem tinha sido convidado para esse casamento? A Bíblia diz que foi convidado para este casamento Jesus e seus discípulos. Então, possivelmente, Natanael participou dessa primeira revelação pública de poder de Jesus. Natanael estava lá na multiplicação, Natanael estava lá na transformação de água para vinho. E aí eu termino dizendo que, possivelmente, isso assim, muito possível, muito provável, que Natanael seja o Bartolomeu, um dos discípulos dos 12 apóstolos de Jesus. Irmãos, eu não sei se é porque eu estou emotivo nesses últimos dias, mas a palavra tem me encantado, impactado de uma forma tão tremenda. Saber como Filipe foi convidar um sujeito chamado Natanael e deu certo. Esse cara converteu, esse cara se tornou um dos 12 de Jesus. Que quando eu evangelizo alguém, por mais improvável que seja, eu posso estar ganhando um apóstolo, eu posso estar ganhando alguém que vai, ou que independente que se não for, transformar a história de muitos outros. Eu acredito no poder do convite, eu acredito no poder do evangelismo. E por que possivelmente Natanael seja Bartolomeu? Bem, existem algumas razões de nomes, mas tem algo legal, é que nas citações de Bartolomeu, na maioria das vezes que a Bíblia cita Bartolomeu, o nome de Bartolomeu ou de Natanael está sempre junto do nome de Filipe. Isso, de novo, me faz entender a grandeza da história aqui. Escuta. Quem te ganhou para Jesus? Quem te gerou de verdade? Quem foi aquela pessoa que de fato você... Poxa, que gratidão você tem por tudo que ela te mencionou, por tudo que ela te ensinou. Quando isso acontece conosco, nós somos vinculados a essa pessoa para o resto da vida. Para o resto da vida. Então o que eu acho bonito? Sempre que a Bíblia fala do nome de Bartolomeu, quase sempre, está logo depois ou antes de Filipe. Pelo vínculo, quem foi que chamou Natanael? Não foi Filipe? Então a Bíblia começa a citar sempre assim, Filipe e Bartolomeu, tá junto. Os dois juntos, porque eles tinham uma história. Foi Filipe que ganhou Natanael. Aí depois, isso Mateus 10:3. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, mas está aqui Filipe e Bartolomeu juntos. Depois em Marcos 3:18. Quais eram os discípulos de Jesus? André, Filipe, Bartolomeu. Quando lembrava de Filipe, lembrava-se de Natanael. Porque eles criaram uma história juntos, um ganhou o outro para Jesus. E ainda em Lucas 6:14, Simão, a quem também chamou Pedro, André, irmão de Simão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu. Esses dois homens, irmãos, tinham um relacionamento muito poderoso entre eles. E por um ter mostrado Cristo ao outro, possivelmente fez com que o espírito, a alma desses dois homens se ligassem ainda mais. Quando nós oramos por um Natanael, nós podemos estar orando por um apóstolo, nós podemos estar orando por alguém que vai se ligar a nós por toda a vida. Quem está me compreendendo? Natanael é alguém muito sugestivo e muito importante na história bíblica. E eu quero orar agora para que todos nós aqui tenhamos os nossos
Natanaéis. Amém? Vamos ficar de pé para isso? Por favor.